Muito bem, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre qual a diferença entre perdoar e desculpar. Por que você nunca, escuta o que eu estou lhe dizendo, nunca deve desculpar uma traição, mas você sempre deve perdoar uma traição. Você nunca desculpa, você sempre perdoa. Se você quer entender essa dinâmica aqui, eu quero que você fique por aqui, tá bom? Já vai dizendo aí de onde é que você está falando, não importa se isso aqui é uma gravação, se você está assistindo ao vivo, digita aqui embaixo de onde é que você está falando, tá? Aproveita, tá? Logo depois de me dizer de onde você está falando, depois de dizer de onde você está falando, já clica aqui no coração e pega essa live e compartilha com pelo menos 3 pessoas que você ama. Bora! Tá? Bora que a live de hoje vai pegar fogo. Digita, eu quero e garanta. Deixa eu botar assim. Não, peraí, calma. Enquanto eu vou digitando aí, vão escrevendo onde é que vocês estão falando. Garantir. Olha. Para garantir a sua vaga no curso gratuito Resgate. Eita, vão chamando o povo aí. Resgate seu amor próprio. Porque quando você digita direto no celular é difícil, hein? Meu Deus! Muito bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu fechar aqui. Eita, vamos lá. Deixa eu voltar para ver de onde é que vocês estão falando. Florianópolis. Tem gente em Minas Gerais, Salvador, Bahia, Manhuaçu, Minas Gerais, Araguaia, Tocantins, Salvador, Campina, Paraíba, meu Deus, Pipa, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Belo Horizonte. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Guaratinga, Bahia. Clica aí nesse coração, pega essa live e compartilha. Clica aí nesse coração, pega essa live e compartilha, tá? Eu quero você aqui conosco, tá? Então, o que a gente vai fazer? Curitiba, Belo Horizonte. Tá acontecendo com esse ar, meu Deus. Me ajude. Não me deixe, não. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo dos fantasmas da minha voz. Eu vou deixar subir e descer, depois eu paro. Seguinte, tá? Se você tá chegando aí agora, essa aqui é uma série de lives de aquecimento para um treinamento que eu vou fazer gratuito, Resgate Seu Amor Próprio. Nesse treinamento eu vou ensinar para você tudo que você precisa saber para você poder sair da dependência emocional, tá? Bom, se você tá me acompanhando aí, você já deve ter visto eu dizer que o que leva as pessoas a traírem são as dinâmicas de dependência. A gente trai porque a gente vive dependência. Por quê? Dependência é precisar de alguém. Amar é escolher estar com alguém. Não é? Quem depende precisa. Quem ama escolhe estar com alguém. Né? E nesse movimento de escolher estar com alguém, se a gente escolhe, a gente não precisa trair. Tá certo? Se a gente escolhe, a gente não precisa trair. Então, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é o tema do perdão, né? As pessoas me perguntam muito assim: Ilvan, depois de uma traição, eu devo perdoar? Pergunta assim pra mim enquanto eu coloco meu café aqui, tá? Porque pra falar de perdão, a gente precisa de um café. Porque som no gogó é foda. Bora falar aqui de perdão, bora levar isso aqui a um outro nível, tá? Vamos lá. Rapaz, que café bom, viu? Meu Deus. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Você precisa entender qual a diferença entre desculpar e perdoar. Não saber a diferença entre desculpar e perdoar impede você de fazer as melhores escolhas nos seus relacionamentos. Não saber essa diferença entre perdoar e desculpar impede você de fazer as melhores escolhas no seu relacionamento. Tá bom? Então, pergunta assim pra mim, não importa se você tá assistindo a gravação, se você tá assistindo isso aqui ao vivo, Van,
Qual é a diferença entre perdoar e desculpar? Vamos começar a partir daí. E eu quero que vocês... Você que está aí me seguindo, eu quero saber se você está aqui comigo. Qual a diferença entre perdoar e desculpar? Rapaz, eu tô com calor. Eu não sei como resolver isso. Porque eu não sei o que está acontecendo com esse ar. Vamos lá. Qual a diferença entre perdoar e desculpar? Bora. Pergunta assim pra mim que eu quero saber. Eu acho que o Instagram também tá com um delay. Vamos lá. Vamos começar por desculpar? Vamos começar por desculpar? O que eu preciso dizer pra vocês sobre desculpar? Eu vou começar logo dizendo uma coisa aqui bem clara para você que está me seguindo aí. Você nunca deve desculpar uma traição. Escreva assim, olha. Você nunca deve desculpar uma traição. Tá bom? Se você for para a raiz da palavra desculpa, desculpar significa retirar a culpa de uma outra pessoa. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Desculpar significa retirar a culpa. Desculpar significa retirar a culpa. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você nunca pode retirar a culpa de uma pessoa quando essa pessoa lhe trai. Sabe por quê? As pessoas precisam aprender como adultas a responder pelos seus erros. O que uma criança faz quando trai? A criança quando trai vai fazer uma palhaçada. Eu vou te explicar que palhaçada é essa. Se ela tiver medo de perder, e com certeza tem, porque existe uma dinâmica de dependência por trás de toda traição, tá? Normalmente é assim, 100% das traições é assim. Se ela tiver medo de perder, se ele tiver medo de perder, e ele sentir que você pode ir embora, ele vai fazer uma palhaçada. E eu quero saber quem foi que já viveu isso aqui. A pessoa vai se arrastar, vai dizer que te ama, vai segurar no teu pé, vai pedir pelo amor de Deus, vai implorar, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance, me perdoe, me desculpe. Só que o que essa pessoa vai estar pedindo, na verdade, é para você retirar a culpa dela. O que essa pessoa vai estar pedindo, na prática, é para você colocar uma pedra em cima do que aconteceu e fingir que nada aconteceu e seguir. Tá certo? Colocar uma pedra em cima do que aconteceu, fingir que nada aconteceu e seguir. Tá? É isso que ela quer. Quem aqui já viveu isso ou conhece alguém que viveu isso, digita assim pra mim, eu. Não importa se você está assistindo a gravação, não importa se você está assistindo isso aqui ao vivo, digita assim pra mim, eu, tá? Digita. O que você precisa entender, tá? Essa pessoa não está querendo responder pelo erro que cometeu. Essa pessoa está buscando um atalho. É uma palhaçada o que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa está buscando um atalho, uma palhaçada. No momento em que você abrir sua boca e que você disser assim, eu desculpo, mesmo que eu utilize a palavra perdão, mas se você vai utilizar a palavra perdão no sentido de desculpar, no momento que você desculpar, que você retirar a culpa da pessoa, aquela pessoa vai então se levantar, se reerguer, e ela vai querer agir com você como se nada tivesse acontecido. Vocês já viveram isso aqui? Você já viveu isso? Ou conhece alguém que já viveu isso? Vai agir com você como se nada tivesse acontecido. Então, se por algum motivo, em algum momento, você trouxer o assunto de novo, a pessoa é capaz ainda de entupir e de dizer assim, mas você perdoou, você desculpou, tá? Então, deixa isso pra lá. Deixa o passado no passado e você se entope. Tá certo? Então, eu quero dizer uma coisa pra você muito importante. Toda vez que você desculpa alguém que te traiu, entenda o sentido dessa live. Desculpar, nunca. Perdoar, sempre. 70 vezes, 7 vezes, tal o mandamento, tal a lei. Eu vou explicar daqui a pouco a diferença entre desculpar e perdoar. Você precisa ficar aí. Tá? Para entender isso. Então, toda vez que você desculpa, tá?
além dessa pessoa te entupir, você não poder mais tocar no assunto, você está dando uma carta branca para a pessoa. Entende? Porque você retirou a culpa, a pessoa pode agir como se nada tivesse acontecido. E deixa eu te falar uma coisa, olha, quando uma pessoa não sente culpa, não sente remorso por aquilo que fez, quando ela não purga, entenda a palavra, purga, é purgação mesmo, é purgar, no sentido de sofre as consequências daquilo que fez. Na prática, essa pessoa não aprende. Isso significa que essa pessoa vai voltar e fazer de novo. Então, você está dando uma carta branca para que essa pessoa... Você está dando um papel em branco, desculpa, para que essa pessoa escreva novamente uma história de traição com você. E é assim. Quem já desculpou entende o que eu estou te falando. A pessoa vai reincidir, a pessoa vai lá e vai trair. E via de regra, trai em uma condição pior. Então, expõe ainda mais o outro. É assim. É verdade ou mentira? Por quê? Porque você se arvorou a ser alguém que vai virar para a pessoa assim e vai dizer, ó, eu tenho o poder de lhe desculpar. Tá bom? Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui, que é muito importante. Eu quero que você preste atenção aqui, olha. Você nunca deve desculpar uma pessoa que lhe traiu. Você sempre deve perdoar. Entende? Você nunca deve desculpar, você sempre deve perdoar. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é perdão e qual é a diferença entre desculpar e perdoar. Entenda isso, tá bom? Só que acontece uma segunda coisa, uma terceira coisa, desculpa, quando você desculpa também. Quando você desculpa, você acaba assumindo a culpa no lugar do outro. Quando você desculpa, você acaba assumindo a culpa no lugar da outra pessoa. Quem aqui já foi traído, traída, ou conhece alguém que já foi traído, traída, e que ao desculpar a pessoa, simplesmente passou a se sentir culpada, como se a responsabilidade da traição fosse sua? Se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, digite assim, sim, para eu saber. Bora, todo mundo aí, não importa se está assistindo uma gravação aqui, ou se você está assistindo isso aqui ao vivo, digita sim, eu quero saber. Você vai se sentir culpada. Eu vou te explicar agora aqui por que você vai se sentir culpada. Sua cabeça vai ampliar. Como diria o Albert Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Certo? Então, sua mente vai se ampliar e você vai entender. Porque agora eu vou fechar a tampa do caixão e vou provar para você porque você nunca deve desculpar ninguém. Tá bom? Preste atenção. Imagine o seguinte, que você está num vilarejo. E uma mulher... nesse vilarejo, ela é violentada sexualmente. A pena desse vilarejo, para a mulher que foi violentada por um homem, a pena para esse homem é ser açoitado 40 vezes. Tá? Aí se cria um alvoroço. Todo vilarejo descobre que essa mulher foi violentada e esse homem é levado até o rei. E ao rei cabe aplicar a pena que todo mundo espera. Qual é a pena que todo mundo espera que esse homem cumpra? A pena que todo mundo espera que esse homem cumpra são os 40 açoites. Ser açoitado 40 vezes. Presta atenção na história, que isso aqui vai ampliar teu nível de consciência, tá? Mas imagine que por algum motivo o rei, ao invés de fazer cumprir a lei, o rei resolve, por algum motivo que está na cabeça dele, descumprir a lei. Ele vira assim e diz assim, não, olha, eu olho para esse homem, eu entendo que esse homem tem, uma salvação, então eu não vou aplicar a pena. Eu libero esse homem da pena. E ele segue. Deixa eu perguntar uma coisa para você. No momento em que esse homem violentou a mulher, toda a culpa, toda a responsabilidade por tudo que aconteceu estava nas mãos de quem? Desse homem. Correto? Respondam para mim assim. Verdade, Ivan. Nas mãos do homem, para saber que você está me acompanhando. Escreva assim, nas mãos do homem estava. Vamos lá. Escreva, eu quero que vocês escrevam. Só que, quando o rei foi lá e não fez o que tinha que ser feito, faz sentido para você que automaticamente as pessoas param de olhar para o agressor e passam a olhar para o rei? É como se, preste atenção, isso é algo espiritual, tá? E que se aplica aos teus relacionamentos.
É como se a culpa que era do homem que agrediu a mulher fosse transferida para o rei. O rei, no momento em que não cumpriu a lei, assumiu no lugar daquela pessoa a responsabilidade. Entendeu? Ele assumiu a culpa. Então, quem passou a ser o culpado, escrevam aqui no chat, o rei. Quem passou a ser culpado foi o rei. Escreva aí no chat. Então, quando o rei não fez cumprir a lei, o rei, ele assume no lugar do infrator a responsabilidade. E aí, preste atenção, quando você desculpa alguém, você evita que essa pessoa cumpra a lei. Que lei é essa? Uma lei de causalidade, causa e efeito. Ele te traiu. Você não pode fingir. Ela te traiu. Você não pode fingir que nada aconteceu. Você não pode colocar uma pedra em cima. Você está violando a lei. Não pode colocar uma pedra em cima. Não dá. Não tem como. Se você coloca uma pedra em cima e age com essa pessoa, começa a tentar agir com essa pessoa como se nada tivesse acontecido, você está fazendo como um rei. Entende? Você automaticamente, espiritualmente, assume a culpa. E quando você assume a culpa, você se sente culpada. Você se sente culpada. E aí, você vai me dizer, Ilvan, pô, isso é louco. Mas é assim. Responda pra mim. É assim ou não é? Você não se sentiu culpado ou não se sentiu? Culpado ou não se sentiu culpado? Pergunta pra mim, Ilvan, como é que você sabe disso? Porque eu já fui traído e eu desculpei. Por isso eu sei. Entende? Porque eu já atendi centenas de pessoas em mais de 10 anos, atuando com psicoterapia breve e transtorno de personalidade dependente, com pessoas que têm dependência emocional. E quando você é traído, e porque você tem uma dependência da pessoa, você tem medo de perder, você vai lá e desculpa porque você tem medo do outro ir embora. Você é traído, você desculpa porque tem medo do outro ir embora, aceita aquilo e assume a responsabilidade de colocar uma pedra em cima, como se você fosse o rei e pudesse fazer uma pessoa não cumprir a lei. Você assume a responsabilidade no lugar dessa pessoa e você passa a se sentir culpado. É como se a culpa do outro ter te traído fosse sua. Isso é miserável. Isso é uma desgraça. Porque você olha para o lado quando você está na cama com essa pessoa. E quando você olha para o lado, você sente raiva daquela pessoa, muitas vezes porque ela lhe traiu. E eventualmente você se sente culpada. E você vive uma dinâmica na tua vida de raiva e culpa, raiva e culpa, raiva e culpa. Uma hora você vai sentir raiva da outra pessoa, uma hora você vai culpar a outra pessoa, outra hora você vai sentir raiva de você mesmo, outra hora você vai culpar você mesmo. É assim que funciona. Porque eu já tratei várias pessoas em quadros de dependência que tinham sido traídas e que estavam vivendo essa dinâmica espiritual. Então, o que eu preciso dizer para você? Quando você desculpa uma pessoa que lhe traiu dentro de um quadro de dependência, você amplifica a dependência. Ao contrário do que as pessoas pensam, daqui a pouco eu vou falar para você sobre perdoar. Você sempre tem que perdoar. Desculpar, nunca você deve desculpar. Você tem sempre que perdoar. Daqui a pouco eu vou explicar sobre perdão, tá certo? Desculpar nunca. Desculpar nunca. Então presta atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Quando você assume a responsabilidade de desculpar uma pessoa, você assume a culpa. Quando você assume a culpa, você fere a tua dignidade, é uma desgraça. Você se sente culpado, se sente raiva de você mesmo, você transfere a raiva, se culpa a outra pessoa, você vive no círculo. Só que, no final das contas, o que acontece é algo anti-intuitivo. Todo mundo pensa que depois de uma traição, o vínculo se enfraquece. Isso é mentira. O vínculo só se enfraquece se você não desculpar. Quando você desculpa, porque você sente culpa, você acaba se amarrando àquela pessoa ainda mais. Culpa é um dos sentimentos base de todas as pessoas que vivem algum quadro de dependência emocional. A culpa é o sentimento que te leva por natureza a olhar para trás. Tá certo? E todo mundo que olha atrás acaba preso em relações que muitas vezes são tóxicas, difíceis, abusivas, até mesmo narcisista. Amplifica a dependência, fica ainda mais preso àquela pessoa. Ilvan, olha, eu não tenho como dissecar espiritualmente você, porque isso aqui é um jogo espiritual. Quando eu digo espiritual, é interno, é emocional, tá? Não é regido pela matéria, é regido pelo espírito. É algo espiritual, é uma dinâmica espiritual, é interna. Então não tenho como dissecar o espírito. Então,
Tudo que eu estou falando aqui é com base fenomenológica, em fenomenologia, não com base, tá, em ciência estrito sensu, é fenomenologia. O que é fenomenologia? Você vê um evento que acontece em uma ponta do planeta, um outro evento que acontece na ponta do planeta. Esses eventos são semelhantes, ocorrem com pessoas completamente distintas, mas quando essas pessoas têm essas mesmas atitudes, acontecem as mesmas repercussões espirituais na vida dela. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que isso se chama fenômeno, é fenomenologia. É um padrão que se repete com um número tão significativo de pessoas que a gente pode fazer uma generalização em cima disso. O que eu estou tentando dizer para você é que como 2 e 2 são 4, quando você desculpa uma pessoa, você amplifica o quadro de dependência, fica mais preso a essa pessoa, mais amarrado a essa pessoa. Existem 4 níveis de dependência. Via de regra, se você está no nível de dependência baixo, você vai para um médio, intermediário. Se você está no médio, você vai para um elevado. Se você está no elevado, você vai para um crítico. Entenderam? É mais difícil deixar uma pessoa que lhe traiu, que você desculpou, do que deixar uma pessoa que não lhe traiu. É surreal isso, né? Mas posso dizer uma coisa para você? Ivan, eu quero uma prova. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida agora. E me diga. Se quando você foi traído e desculpou, não se tornou mais difícil deixar aquela pessoa. Só olhe. Mesmo você sabendo que era um traste. Mesmo você sabendo que era uma mulher que não prestava. Gente, esse café tá surreal. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse café aqui, tá? Eu até trouxe ele para mostrar para vocês. Gente, esse café tá surreal. Surreal. Augusto, gratidão. Surreal esse café. Vamos lá, entenderam isso? Aí vocês vão me perguntar assim, eu quero que vocês escrevam assim pra mim, é verdade ou mentira isso que eu tô dizendo, antes de eu continuar? E depois, eu quero que vocês perguntem assim pra mim, Ivan, então o que é que eu faço quando ocorre uma traição? O que é que eu faço? Pra onde é que eu olho? Escrevam assim, pra onde é que eu olho, Ivan? Pra onde eu olho? Vá. Para onde eu olho? Escreva aí para mim. E aí agora o que eu vou falar para você, eu vou começar a construir uma linha de raciocínio aqui para você, que eu acredito de verdade que você precisa se concentrar aqui agora. Porque isso aqui vai ampliar, de verdade. Você vai perceber um bocado de coisa aqui que você não percebia nas suas relações. Isso aqui você pode dizer para um amigo e você pode salvar um amigo, salvar uma amiga. Evitar que essa pessoa perca 5, 10, 15 anos da vida dela em um relacionamento destruidor, entendeu? Em um relacionamento que potencialmente pode destruir a pessoa, tá? Então eu quero que você fique bem ligada, bem vidrada, clica aí nesse coração, bem vidrado, pega essa live, compartilha com alguém que você ama. Isso aqui é de utilidade pública, essa pessoa precisa ter acesso a isso, tá bom? Então vamos lá. Então o que eu faço? Presta atenção, olha. Você precisa olhar para o relacionamento. Ocorreu uma traição, né? Você precisa olhar para o relacionamento e dizer assim, vale a pena tentar resgatar esse relacionamento, sim ou não? Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta importantíssima. Daqui a pouco eu vou falar de perdão e você vai entender porque essa pergunta é importante. Vale a pena resgatar esse relacionamento? Você precisa me dizer sim ou não. Se você não tem um relacionamento atual em que isso está acontecendo, fale de um relacionamento passado. Vale a pena resetar? Você precisa ser honesto com você. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não é honesto. O nível de dependência é tão grande. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Quanto maior o nível de dependência, mais esquizofrênico a gente fica. Sabe o que é esquizofrenia? A gente começa a construir realidades. Contar histórias falsas para a gente mesmo. E repetir essas histórias para justificar. Você sabia que pessoas que têm personalidade dependente têm uma tendência muito grande a assumir a responsabilidade pelo mal que o outro fez? Você conta uma história, aí você repete essa história várias vezes, então você encontra uma justificativa. Entende? Então, as justificativas são absurdas. Vamos lá, vamos testar as justificativas absurdas para uma traição? Por exemplo, não, ele me ama, foi só sexo. Entende? Ele me ama, foi só sexo. Ou então, tipo... como foi que eu falei, meu Deus?
Ah, eu falei assim, não, ela gosta de mim, mas a gente tava brigado. Então, na verdade, a gente não tava junto, a gente tava meio separado. Mas se a gente tivesse junto, ela nunca teria feito isso. É porque a gente brigou. Você está entendendo onde eu tô querendo chegar? Você precisa sair, você precisa de ajuda. Primeiro, você tá no quadro de dependência sozinho, não vai acontecer. É por isso que eu vou fazer um curso gratuito, Resgate Seu Amor Próprio. Nesse curso, eu vou dar para você os primeiros passos para você poder sair da dependência. Se você ainda não se inscreveu, digita aí, eu quero. A equipe vai mandar por inbox para você o link. Tá bom? A gente cria a realidade. Cria. Então, você precisa de ajuda para poder discernir isso aí. Se olhar de fora, se colocar de fora em terceira pessoa, para poder olhar de fora para isso, e então para poder olhar para isso, para poder tomar uma atitude que seja real, razoável. Então, suponha que seja não vale a pena, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum resgatar isso. Se não faz sentido resgatar, eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa sair da dependência imediatamente. Porque você precisa pôr fim a esse relacionamento. Você precisa ter força para colocar fim nesse relacionamento. Não vai adiantar, você não vai conseguir colocar fim nesse relacionamento porque eu estou lhe falando em uma live. Sabe por quê? No Resgate Seu Amor Próprio eu vou lhe explicar de verdade como se estrutura um quadro de dependência. E você vai perceber que sair da dependência não tem nada a ver com força de vontade. Sair da dependência é algo muito mais profundo. Precisa de um movimento de cura. Porque existem feridas emocionais que levam você a viver quadros de dependência. Enquanto você não cura essas feridas, você não tem condição alguma de sair. Dependência emocional é um transtorno de personalidade que precisa ser tratado. Quando você trata, você não vive mais isso na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Isso é louco, porque a maior parte das pessoas tratam dependência emocional como se fosse uma questão comportamental. Você precisa mudar o comportamento, ter força de vontade, fazer um coaching, tá? Então, não é assim. Tá? Porque se a maior parte das coisas da vida, se nós fizéssemos, porque a gente acredita que, na grande maioria das vezes é assim, como o Paulo de Tarso disse, presta atenção se não é assim, olha, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso sim, eu vou lá e faço. Paulo de Tarso era perfeito. Por quê? Porque o Paulo de Tarso, ele estava falando de uma dinâmica muito profunda, ele estava dizendo assim, olha, não é minha consciência que governa a minha vida, é as minhas emoções. E as emoções são aquilo que nos estruturam. Você precisa entender isso, tá? Deixa eu deixar bem claro, vou deixar claro uma coisa aqui. Meu Deus, acho que é porque já é quinta. Vou deixar claro uma coisa aqui para você. O que diferencia o ser humano dos demais animais não é, em hipótese alguma, razão. O que diferencia o ser humano dos demais animais é a complexidade com que nós sentimos. Você já parou para observar como são complexas as emoções humanas? Entende? Não é, em hipótese alguma razão, isso é mentira. Mas eu li lá as regras, como é que era? O livro de Descartes? Até me esqueci, tá? Mas enfim, eu li Descartes, e Descartes fala, Ivan, que o que diferencia o ser humano dos demais animais é a capacidade de pensar. É mentira. Não é a capacidade de pensar, sabe por quê? Até a forma como se estrutura o cérebro, você vai perceber, tá? Que a parte da emoção está embaixo, é o que sustenta tudo. É a emoção que governa a sua capacidade de pensar e de raciocinar. E você quer ver você não conseguir pensar nem raciocinar? Abale as suas emoções, tá? Somente com emoções adequadas você consegue raciocinar de forma adequada. Emoção é o que lhe diferencia dos demais animais. A complexidade com que o ser humano sente. A complexidade do sentir humano precisa ser estudada. Entende? Não é a complexidade da razão. Porque a razão serve à emoção, não o contrário. Entenderam? Então, por que eu estou fazendo toda essa discussão aqui com você? Para dizer uma coisa muito importante, você não vai conseguir sair desse relacionamento porque você está ouvindo uma live, não, você precisa de tratamento. E hoje, a questão fundamental é que hoje existem tecnologias terapêuticas que lhe permitem fazer isso em um curto intervalo de tempo. Tá? Por isso eu quero que você se inscreva no curso, assista às aulas, tenha acesso a esse conhecimento para que inclusive você possa se ajudar e ajudar outras pessoas, tá? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Primeiro você precisa colocar fim. Precisa sair da dependência e colocar fim nesse relacionamento. Mas suponha que você, na realidade, o que você quer é resgatar. Você acha que esse relacionamento tem uma chance. Pronto. Então preste atenção. Você precisa diferenciar as coisas. Precisa separar. Existe uma diferença entre desculpar
e dar uma nova chance. Vocês estão ouvindo? Escreva assim, olha. Desculpar diferente de dar uma nova chance. Eu quero que vocês escrevam aí no chat isso aí. Bora. Clica aí nesse coração. Bora. Desculpar diferente de dar uma nova chance. Bora. Escrevam isso aí. Desculpar diferente de dar uma nova chance. Desculpar diferente de dar uma nova chance. Escreva isso aí. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque você precisa entender uma coisa. Quando você dá uma nova chance a uma pessoa, você não coloca uma pedra em cima do que aconteceu. Vocês conhecem aquela música? Vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. Você não vai colocar uma pedra. Em hipótese alguma, você vai colocar uma pedra. Sabe o que você vai dizer para a pessoa? Eu vou te dar a frase aqui. Essa frase é uma frase de liberação que vai permitir que você não assuma a culpa no lugar da pessoa. Só que eu sei que você vai ter dificuldade de dizer isso, porque você vai ter medo do outro ir embora. Mas você precisa aceitar que você não tem controle sobre as pessoas. E que se você fizer tudo o que for possível para uma pessoa que lhe traiu ficar, você está construindo algo que vai ser desastroso para a tua vida. Mas eu vou dizer qual é a frase. A frase é a seguinte, olha, eu não me desculpo. A pessoa vai se rastejar, vai fazer um bocado de palhaçada, porque é palhaçada isso, gente. Você precisa entender isso, isso é palhaçada. Adulto não faz isso, não. Se fosse um homem adulto, uma mulher adulta que realmente quisesse você, não ia ficar se rastejando, não. Ia olhar para você nos seus olhos e iria dizer assim, olha, eu sei que eu errei. Eu gostaria que você me desse a chance de reconstruir a confiança. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu gostaria que você me desse a chance de reconstruir a confiança. Isso é o que um adulto faz. Quando você pede uma chance para reconstruir a confiança, você sabe que o relacionamento não vai partir daqui como se nada tivesse acontecido. Entende? Então eu vou lhe dizer o que você vai falar. Preste atenção. Eu não me desculpo. Entenda isso. Eu não me desculpo. Você precisa dizer isso para a pessoa, olhando nos olhos dela. Você vai perceber como espiritualmente você vai começar a tirar a culpa de você. Você pode fazer isso até agora imaginando a pessoa na sua frente, de um passado distante, para você se liberar da culpa um pouquinho. Eu não me desculpo. Eu não me desculpo. Agora preste atenção. Nós temos um filho, nós temos uma história, nós temos uma família. E se você quiser, eu posso te dar uma chance para você conseguir reconstruir a confiança. Mas você precisa saber de uma coisa. Anotem isso, é sério. Você precisa saber de uma coisa. Eu não confio mais em você. Isso significa que aquele relacionamento anterior que nós tínhamos deixou de existir. Agora, se você quiser, você vai reconstruir o relacionamento. Um novo relacionamento. E para isso, você vai ter que reconquistar a minha confiança. Porque hoje eu não confio em você. Entendeu? Claro, límpido, transparente. Transparente. Entende? Assim. Então você vai dar uma nova chance. E essa pessoa vai percorrer um caminho para poder reconstruir a relação. Se você fizer isso que eu estou lhe falando do fundo do coração, e a outra pessoa aceitar do fundo do coração, você não vai precisar ficar ferindo a pessoa, descontando. Sabe por quê? Porque você se liberou, você não vai sentir culpa. Entende? E essa reconstrução pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu estou falando aqui de pessoas sérias para pessoas sérias. Eu não estou falando de relacionamento de adolescente, não. De namoro, não. Namoro não tem nem o que pensar, gente. Tipo, a pessoa traiu, cai fora. Entendeu? É namoro ainda. Eu estou me referindo a um relacionamento... Eu estou falando sobre dar uma nova chance para um relacionamento que você tem uma família. Que nessa família você tem filhos. Vocês construíram uma família junto. Tem um patrimônio. Tem uma vida junto. Eu estou falando com adulto, tá? Namoro, você conhece uma pessoa e você está namorando, tipo, traiu. Meu conselho é, se afaste dessa pessoa. Mas eu estou me referindo a relacionamentos complexos, onde existe uma criança que precisa do pai, da mãe, onde existe uma construção. Você já viveu 10 anos com essa pessoa. Essa pessoa já construiu coisas com você. Você já foi feliz ao lado dessa pessoa. Embora essa pessoa tenha lhe traído, essa pessoa já fez muita coisa por você. Você já fez muita coisa. Essa pessoa já te ajudou muito. Então você precisa honrar a história. Se você acha dentro desse relacionamento
que dá para dar uma nova chance, precisa honrar essa história, e aí então, honrando essa história, você vai dar uma nova chance. Só que você precisa dizer, eu não confio em você. Nesse ponto eu não confio em você. Eu até confio em você como pai, eu confio em você nisso, como aquilo, eu confio em você como mãe, eu confio nisso, mas nesse ponto, fidelidade, estrito senso, eu não confio em você. Você vai precisar reconstruir a relação. E aí você dá uma chance para a pessoa, e se essa pessoa realmente te ama, ela vai rebolar, ela vai trabalhar, ela vai transpirar e ela vai reconquistar você. Presta atenção. Quando você faz isso, você respeita a você mesmo. E se essa pessoa reconquista você, ela trabalha duro, ela está provando para você que essa pessoa está querendo reconstruir, ela está fazendo algo. Então, se você volta por inteiro para essa pessoa, quando você volta, a sua dignidade está intacta. Entende? Intacta. Isso não tem nada a ver, dar uma nova chance é fazer o outro sofrer, nada a ver, não vai funcionar. É liberar, literalmente, se você quiser, você vai. Agora, se você quiser ficar, eu posso te dar uma nova chance. Agora, você vai precisar reconstruir a confiança. E como é que se reconstrói a confiança? Não é você controlando o celular. Não tem nada a ver com isso. Não queira celular de ninguém, não queira senha de ninguém, não queira instalar GPS de ninguém. Não queira, isso não faz sentido nenhum. Entende? Se reconstrói confiança com laço espiritual, lealdade. Esse homem, ele vai ter que lhe servir. Tomar frente, resolver os problemas, entender e atender às suas necessidades como mulher. É isso. E ele vai ter que fazer isso por tanto tempo, até o ponto de você verdadeiramente voltar a confiar nele. Porque se uma traição ocorreu, vocês já estavam desconectados. Essa mulher, ela vai ter que, enquanto mulher, olhar para você enquanto homem, admirar, apoiar, estimular, motivar. Essa mulher, ela vai ter que estar do teu lado. Entende? Se ela lhe traiu. Até o ponto em que ela entende e atende às suas necessidades como homem, e você percebe então que vocês se conectaram de novo, então você pode voltar a confiar. Porque traição só ocorre, gente, quando já existe desconexão. Entende? Então não é controlando ninguém que você vai resolver o problema de traição. Não é sobre isso. Entenda, entendeu? Eu sei que são verdades inconvenientes, mas para isso, o outro, a pessoa que traiu, vai ter que reconquistar a confiança. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas você não pode, em hipótese alguma, desculpar essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos num planeta kármico. O que impera é uma relação de causalidade. Deixa eu te dizer. A pessoa que cometeu um ato que feriu alguém, ela precisa responder por isso. Não é responder, não é tipo que você vai violentar essa pessoa, não. Ela precisa responder isso sistemicamente. Entende? Se ela não responde, ela não vai conseguir honrar. Se ela não consegue honrar, ela não vai conseguir valorizar você. E se essa pessoa não está disposta verdadeiramente a trabalhar para poder lhe reconquistar, essa pessoa não te merece. Esse homem não te merece, essa mulher não te merece. E se você aceita essa pessoa mesmo assim, você precisa avaliar o teu nível de dependência. Entendeu o que eu estou falando? Surreal, né? Surreal. Entende? Nós vivemos num planeta kármico. O planeta é kármico, não tem como fugir disso. Tá bom? Causa e efeito. E é bom que seja assim. Essa é a lei. Não transgrida a lei. Tá bom? Todo mundo que transgride a lei é porque a gente está vivendo num tempo em que as pessoas acham que pode ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa. E não é assim. Entende? A gente precisa reconfigurar um pouquinho a noção de liberdade e perceber que existe livre-arbítrio. Mas que o livre-arbítrio está dentro de leis universais que precisam ser seguidas. Tá bom? Lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. Um conjunto de leis. Entende? Que precisam ser seguidas. Que são ordens pré-estabelecidas por uma força maior. Você não pode ser o que você quiser. E existe uma lei kármica, uma lei de causa e efeito, que é uma lei superior, e é uma lei importante, porque se você não tem essa lei, se essa lei não é aplicada, as pessoas fazem o que quer. E você precisa entender uma coisa, que quando eu falo de lei kármica, causalidade, eu não estou falando de lei de Italião, eu estou falando de lei de causalidade, causa e efeito. E você precisa entender uma coisa, as pessoas podem responder pelo que fizeram, pela dor ou pelo amor. É uma escolha, mas elas respondem. Entende? Respondem. Tem que responder. Entende? E quando eu falo de traição, eu não estou falando de um relacionamento de namoro, não. Eu estou falando de famílias.
famílias que são construídas, de mulheres que têm um filho com um homem, que coloca ela numa condição de vulnerabilidade. E mesmo que essa mulher seja independente, mesmo que essa mulher tenha o seu próprio emprego, isso torna essa mulher vulnerável. Por quê? Porque, gente, não é fácil criar um filho sozinho. Entende? E aí o cara vai lá e trai. Isso abre um rombo, uma ferida muito grande. A pessoa precisa purgar isso. Você não pode simplesmente virar e perdoar a pessoa. A pessoa precisa... Esse homem, ele precisa, até para que ele possa ter dignidade, esse homem precisa, para honrar essa mulher, esse homem precisa fazer um movimento para reconquistá-la. Quando você dá uma nova chance, você dá apenas a oportunidade de ele te reconquistar. Você não está assumindo compromisso nenhum. Eu te dou essa oportunidade, mas é você que tem que fazer isso. Porque você fez merda, caralho. Porque você fez merda, caramba. Entende? Vis-a-vis a mesma coisa, porque homens e mulheres traem. Parem de hipocrisia. Tendo família ou não. Entende? Você que é homem, você não pode deixar uma mulher que lhe trai entrar na sua vida e aceitar, porque não. Não é sobre isso. Essa mulher precisa resgatar a confiança. Precisa de reconquistar como homem. Para que você volte a servir, para que você volte a protegê-la. Entende? Isso é um relacionamento adulto. Entende? Qualquer coisa diferente disso vai lhe colocar em uma situação vexatória. Qualquer coisa diante disso vai lhe colocar, é como se você estivesse entregando uma carta para a pessoa, e é como se você estivesse entregando um papel em branco para essa pessoa, e entregando uma pena para ela, ou uma caneta, um lápis, e permitindo que essa pessoa escrevesse várias e várias livros, capítulos, parágrafos de traição na sua vida. Porque essa pessoa vai lhe trair de novo. Não pense que vai ser diferente não, porque ela vai lhe trair de novo. Ele vai lhe trair de novo. É assim. Entende? Agora, se ele fizer um movimento para lhe reconquistar, isso dá tanto trabalho, que quando a gente tem trabalho, a gente valoriza. Quando a gente tem trabalho, a gente valoriza. É por isso que Deus deu talento, mas não deu peixe. Ele deu talento. Vai lá, planta, cuida, deixa isso crescer e multiplica. Ele não deu peixe. Entende? Porque aquilo que a gente trabalha para conquistar, a gente valoriza. Entenderam o que eu estou falando? Então não se jogue fora. Não se jogue fora. Então, vamos chegar então no ponto assim maior dessa live. Então, perdão. Ivan, desculpar nunca. Dar uma nova chance, você precisa avaliar. E perdoar, Ivan, por que é sempre? Pronto, vamos entender o jogo do perdão? Escreva assim para mim, Ivan, eu quero entender o jogo do perdão. Eu quero entender o jogo do perdão. Aqui, deixa eu mostrar para vocês enquanto vocês escrevem. Cidade Presidente Olegário, Minas Gerais. Região de Santiago, Fazenda Santiago, Contiguá. O processo de... Como é que eu posso dizer? Esqueci o nome. Foi vulcão. Os dados sensoriais, frutas tropicais, suco de uva, xarope de mamplê, maple, não sei nem o que é, e groselha. Muito, muito, muito incrível. A torragem, né? Vulcão. Engraçado que tem um mês que foi torrado. É surreal isso aqui, tá? Isso aqui o pessoal chama que é... Não é café que vem de... Surreal. O cheiro, inclusive, é totalmente diferente. É um negócio... Louco, 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 louco. Vocês gostam de café? Vamos lá. Perdão. Entenda uma coisa, ó. Desculpar é um jogo que você joga com o outro. Nunca joga esse jogo. Entendeu? Dar uma nova chance é um jogo que você joga com o outro.
Às vezes você deve jogar esse jogo. Às vezes. Às vezes. Você vai ser traído não só num relacionamento de casal. Você pode ser traído em uma relação de amizade, entende? Profissional, de carreira. Às vezes você pode jogar esse jogo. Dá uma nova chance, entendeu? Perdão, você sempre joga esse jogo. E sabe que jogo é esse? Porque o jogo do perdão não é um jogo que você joga com o outro, é um jogo que você joga com você. Como assim? Eu vou te explicar. A palavra é perdoa 70 vezes 7 vezes, porque perdão é liberação. Tá? Sabe o que é perdoar? Perdoar é aprender com o que aconteceu. E sabe o que significa aprender em um sentido estrito, para você não ter mais dúvida? Aprende com o que aconteceu quem possui uma mentalidade, uma frequência de acreditar que tudo aquilo que lhe acontece, quando não te mata, te fortalece. Então preste atenção. Uma traição, ela não ocorre para te destruir. Você precisa parar de se revoltar contra as coisas e precisa entender uma coisa. As piores coisas são as coisas que te moldam. Veja, você só constrói coisas magníficas por meio de mudança, de transformação, de mutação, tá bom? Então, todo processo de mudança envolve destruição. Então, você precisa entender, toda vez que uma coisa chega e arrasa a tua vida, destrói, isso é uma lei de destruição na tua vida, preste atenção, é preciso destruir para poder reconstruir. Entendeu? Se você ficar muito construído, você vai ser sempre a mesma pessoa. Mas quando você é destruído de dentro para fora, você tem a oportunidade de se reconstruir. E quando você reconstrói melhor. Entende o que eu estou falando? Quando você reconstrói melhor. Isso é uma lei de destruição. Entenda isso, tá? Então, sabe por que a gente sofre? Porque a gente não aceita a lei. Existe uma lei de destruição. A destruição são desafios pelos quais nós enfrentamos, passamos na vida e que tornam a gente mais fortes. Então você precisa entender uma coisa. Isso não aconteceu comigo, isso aconteceu é uma oportunidade de crescer, de se desenvolver, de aquilo me molda. Entende? Aquilo me molda, me moldou, me torna um homem mais forte, uma mulher mais forte. Então, deixa eu falar isso aqui porque a live já está acabando e eu não vou conseguir desenvolver isso aqui tudo, tá? Eu vou explicar isso um pouco melhor lá no curso Resgate Seu Amor Próprio. Mas o que é que você precisa entender sobre o perdão? Perdão é um jogo que você joga com você mesmo. Perdão é um jogo que você joga com você mesmo, quando você compreende como as coisas te tornam mais fortes, como lhe moldam. Então preste atenção. Eu sou especialista em psicoterapia breve e especialista em personalidade dependente. Eu sou em dependência emocional, no sentido, no senso comum é isso, tá? Senso comum é isso, dependência emocional. Que é uma coisa arrasadora, que é uma coisa que as pessoas olham pouco e que é o que está por detrás de uma série de doenças de ordem psicossomática, inclusive. Um dia eu vou ter uma conversa sobre isso com vocês. Lá no treinamento, na verdade, eu vou ter uma conversa com vocês, no Resgate Seu Amor Próprio. Você não tem ideia. Ansiedade, depressão, quadro de fibromialgia, síndrome do pânico, compulsão alimentar, anorexia, bulimia, disfunção sexual. Um bocado de doença de ordem psicossomática tem conexão com quadro de dependência emocional, tá? Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. O que eu quero falar para você é o seguinte. Eu tive uma mãe que quando eu tinha 5, 6 anos foi depressiva, estava em cima de uma cama prostrada. E eu me senti abandonado. Entenda, isso me moldou. Eu não teria estudado tantos teóricos da psicologia. Eu me lembro que com 17 anos eu estava começando a estudar, pessoas que, por exemplo, você só estuda muitas vezes na faculdade, sabe? Eu conheci o Jung com 17 anos. Eu comecei a estudar o Freud com 17 anos, entendeu? Por quê? Porque eu queria entender por que minha mãe só vivia em depressão. E quando minha mãe estava em depressão, eu nem sabia o que era isso. Eu passei a maior parte da minha infância me sentindo sozinho. Entende? Eu passei a maior parte da infância me sentindo sozinho. Por causa dessas dinâmicas com minha mãe, eu desenvolvi uma ferida de abandono. E você vai entender no Resgate Seu Amor Próprio que são as feridas emocionais que levam você a construir quadros de dependência. E eu vivi relacionamentos abusivos, um atrás do outro, de muitas brigas, até chegar em um relacionamento narcisista. Só que tudo isso me moldou. Entenda, quem aqui
quando eu falo de... É porque eu ainda não tive a oportunidade de falar de relacionamento difícil, tóxico, abusivo, narcisista. Mas quem é que sente que é como se eu estivesse falando com você, quando estivesse dentro da tua cabeça e como se eu estivesse falando sobre coisas que aconteceram com você? Quem é que sente isso? Digita assim, eu, para eu saber. Se você sente isso, não é por acaso, sabe por quê? É porque muito do que eu estou falando aqui não é um subproduto somente de pesquisa e de teoria, eu vivi. Entende? Eu vivi isso de verdade. Aconteceu comigo. Então você sente que eu estou falando com você na tua alma porque são dados de realidade. Está na minha alma, também está escrito. Então presta atenção. Eu não seria o terapeuta que eu sou se não fosse os relacionamentos abusivos pelos quais eu passei, se não fosse o relacionamento narcisista pelo qual eu passei, se eu não tivesse sido destruído em um relacionamento narcisista. Eu vou contar essa história lá no Resgate Seu Amor Próprio. Tá? Eu não criaria o método D. O método D não teria nenhuma chance. Ó. Hoje eu já ajudei centenas de pessoas, homens e mulheres que viviam ou estavam vivendo relacionamentos, viveram ou estavam vivendo relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos, narcisistas, a saírem da dependência emocional por meio de técnicas, tecnologias de psicoterapia breve. Eu criei um processo. O método D nem existiria, não existiria. Tantas pessoas que foram ajudadas, não existiria isso. Então, presta atenção, quando eu olho para trás, então eu digo assim, muito obrigado, dona Solange, minha mãe, muito obrigado, tal pessoa, muito obrigado, tal pessoa, muito obrigado, tal pessoa, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, porque eu não seria o homem que eu sou se não fosse todas essas mulheres que passaram pela minha vida. Entende? Então você precisa de uma jornada psicoterapêutica porque você precisa perdoar, e perdão é um jogo que você joga com você, não tem a ver com o outro. Então, tipo, presta atenção, você perdoar não tem nada a ver com o que você vai fazer com o outro. Então, suponha, por exemplo, que você viveu um abuso, violência. Aí eu digo assim, pô, você vai perdoar. Eu estou falando de honrar, de ressignificar, de ressignificar não, essa palavra eu detesto, não tem nada a ver com psicoterapia avançada, mas eu estou falando de honrar, de compreender como é que aquilo te moldou, de tomar aquilo, aceitar. Foi assim, foi como deveria ter sido. Foi dessa forma. Isso me ajuda, me tornou mais forte, ou isso pode me tornar mais forte. Tem coisa que ainda não tornou, mas que pode, você precisa vislumbrar como é que isso pode me tornar mais forte. Então, imagine que você foi abusada, violentada. Aí eu vou dizer assim, perdoar o quê? Então eu tenho que virar para o agressor e liberar ele. Não, perdão é sobre você se liberar dele. Para o agressor, a lei. Causalidade, causa e efeito, planeta kármico. Toda essa conversa que eu estou dizendo. Uma denunciazinha no Ministério Público, simples, básica, violência sexual. Entendeu? Lei Maria da Penha, imprescritível. É assim. Mas você, dentro de você, encontra um caminho para poder entender como isso lhe fortalece. Como é que isso lhe torna uma mulher mais forte? Que poderes isso desperta dentro de você? É você colocar o foco em um lugar diferente. Porque eu tenho certeza que isso é uma coisa que enfraquece. Mas aonde o foco está, a energia flui. Escrevam isso. Aonde o foco está, a energia flui. Entenderam? Aonde o foco está, a energia flui. Gravem isso, tá bom? Porque muitas vezes a gente enfraquece porque a gente está colocando o foco no lugar errado. Aonde o foco está, a energia flui. Entende? Por isso perdoar 70 vezes, 7 vezes. É esse o sentido bíblico da palavra perdoar. Nada a ver com o ofensor, tem a ver com você. É um jogo interno. Inner game. É um jogo interno. Faz sentido? Essa live foi intensa, né? Meu Deus! Então, ó, deixa eu fazer um convite para você. Próxima terça vai começar o Resgate Seu Amor Próprio. Vocês estão achando essas lives intensas? Vocês não têm ideia do que vai acontecer lá. Lá eu vou te mostrar um passo a passo para você poder sair da dependência emocional. Ilvan, eu quero isso. Digita eu quero, ou vai aqui na minha biografia e clica no link. Posso pedir uma coisa para vocês? Gostaram dessa live?
eu vou salvar essa live no meu feed. Vou salvar essa live no meu feed, tá bom? E aí eu quero pedir uma coisa para vocês. Posso pedir? Eu quero que você marque 2 ou 3 pessoas lá que você acredita que precisa desse conteúdo. Quando eu salvar no feed, não é agora não. Quando eu salvar lá, eu quero que você marque 2 ou 3 pessoas lá nessa live. Posso contar com isso? Se eu puder contar, digite sim aí agora, para eu saber. Para transbordar na vida de outras pessoas. Digitem sim para eu saber se vocês vão fazer isso. Um amigo, uma amiga, marquem. Posso contar? Digite sim aí. Eu quero que vocês se comprometam comigo. Muito bem. Então, já que vocês estão dizendo sim, eu vou pegar essa live agora, vou salvar no feed. Quando você vê, ou então você entra na minha página, quando você vê, você vai lá e marca 1, 2, 3 pessoas. O jogo não é marcar o mundo inteiro, não. O jogo é marcar aquela pessoa que você diz assim, pô, essa daqui precisa, seria bom pra ela. Seria bom pra ele. Entendeu? Tá bom. Beijo grande, até amanhã. Ah, deixa eu dizer uma coisa, ó. Amanhã a live não vai ser de noite, vai ser meio-dia, tá? Fiquem atentos. 12 horas vai ser a live. Vou entrar ao vivo 12 horas. Por quê? Por causa do demônio do sextor, que vocês ficam loucos quando dá 6 horas da noite da sexta-feira. Então, eu vou fazer a live de sexta meio-dia, tá bom? Opa, outra, a Mauri, eu vou marcar minha E. Rapaz, saia de problema, Mauri.